Existem filmes tão polêmicos que conseguem ofender um país inteiro, mas o que acontece quando esse país tem armas nucleares e declara guerra contra Hollywood? Não, isso não é exagero. Isso realmente aconteceu, e o filme responsável foi A Entrevista, estrelado por Seth Rogen e James Franco. Ninguém imaginava que uma sátira sobre um ditador poderia gerar um conflito internacional, provocar um dos maiores ataques cibernéticos da história da indústria do entretenimento e colocar um dos maiores estúdios do mundo de joelhos. Foi um evento sem precedentes, prejuízos milionários, demissões em massa, paralisação em Hollywood e os Estados Unidos acreditando que poderiam estar diante de um novo 11 de setembro. Mas como um filme de comédia chegou a esse ponto? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar alguns anos e olhar para o nome por trás da ideia, Seth Rogen. Rogen surgiu dentro do movimento conhecido como Nova Comédia Americana, que dominou Hollywood nos anos 2000. Ele construiu a carreira fazendo humor com anti-heróis, situações constrangedoras, piadas escrachadas e diálogos afiados. Sempre ao lado do amigo de infância Evan Goldberg, ele escreveu, produziu e estrelou diversos sucessos, até que decidiram dirigir o próprio filme É o Fim, uma comédia sobre o apocalipse. No início da década de 2010, Rogen já era famoso, respeitado e bem estabelecido, mas ele queria mais. Não queria mais fazer piadas sobre gravidez inesperada ou adultos imaturos. Ele queria algo maior, algo ousado, algo que pudesse colocá-lo no topo da comédia moderna. E foi aí que surgiu a ideia que mudaria tudo. Durante uma pausa nas gravações de outro projeto, Seth Rogen brincou com uma ideia absurda. E se um jornalista conseguisse entrevistar o ditador mais inacessível do mundo e tivesse a chance de eliminá-lo? Eles se entreolharam. Era perigoso. Era absurdo. Era perfeito. Rogen pensou em O Grande Ditador, de Chaplin. Se Chaplin já tinha satirizado Hitler, por que não fazer algo ainda mais exagerado? O roteiro foi desenvolvido com a ajuda do roteirista Dan Sterling. A história acompanha Dave Skylark, James Franco, apresentador de um programa de celebridades, e seu produtor Aaron, Seth Rogen. Ao descobrirem que Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, é fã do programa, eles conseguem marcar uma entrevista. Mas, antes da viagem, a CIA propõe algo: aproveitar a oportunidade para assassinar o ditador. O que deveria ser uma missão secreta vira uma sequência de piadas, caos e absurdos. Só havia um detalhe: Kim Jong-il morreu durante o desenvolvimento do projeto. O roteiro precisou ser reescrito para incluir Kim Jong-un, seu sucessor, e foi aí que a ficção começou a se aproximar perigosamente da realidade. A Sony Pictures acreditou na ideia, mesmo sendo uma comédia envolvendo um líder real de um país inimigo dos Estados Unidos. Amy Pascal, então presidente da Sony, aprovou o projeto com um orçamento de 44 milhões de dólares. As filmagens aconteceram no Canadá. Ninguém imaginava que o perigo não estaria nas gravações, mas no lançamento. Em junho de 2014, o primeiro trailer foi lançado. A internet explodiu. Visualizações, comentários, expectativa altíssima. Até que veio o telefonema. A Coreia do Norte divulgou uma nota oficial chamando o filme de ato de agressão. O governo alertou que haveria retaliação caso o longa fosse exibido. Parecia piada, mas não era. A ameaça chegou até a ONU. A imprensa mundial começou a cobrir o caso. Mesmo assim, a Sony decidiu manter o lançamento, apenas adiando para dezembro. E então aconteceu o impensável. 24 de novembro de 2014, funcionários da Sony chegam ao trabalho e encontram todas as telas com uma imagem assustadora, uma caveira sorrindo e uma mensagem: hackeado pelo golpe. Isso é só o começo. O grupo Guardians of Peace assumia o ataque. Dados confidenciais começaram a vazar: e-mails internos, salários, informações pessoais, filmes inéditos. O estúdio ficou completamente paralisado. O prejuízo foi estimado em cerca de 200 milhões de dólares. A situação ficou ainda mais grave quando os hackers ameaçaram ataques físicos contra cinemas que exibissem o filme. O clima lembrava terrorismo. A Casa Branca se envolveu. O FBI
iniciou investigação. A Coreia do Norte negou o envolvimento, mas o FBI apontou o governo norte-coreano como responsável. Diante das ameaças, as grandes redes de cinema se recusaram a exibir o filme. A Sony cancelou o lançamento. Parecia o fim, mas então algo inesperado aconteceu. O presidente Barack Obama criticou publicamente a decisão da Sony, afirmando que cancelar o filme seria ceder à intimidação. Pressionada, a Sony encontrou uma alternativa: lançar o filme em cinemas independentes e plataformas digitais. No dia 25 de dezembro de 2014, a entrevista finalmente estreou. Arrecadou 11 milhões nos cinemas e teve desempenho melhor no digital, mas o impacto já tinha sido feito. Amy Pascal perdeu o cargo. Executivos foram demitidos. Hollywood passou a investir pesado em segurança digital e, mais importante, os estúdios começaram a pensar 2 vezes antes de fazer conteúdos que pudessem ofender países poderosos. Seth Rogen seguiu a carreira, continuou fazendo filmes, mas ele mesmo admite que aquela experiência o marcou profundamente. Hoje, a entrevista parece só mais uma comédia exagerada, mas por alguns meses foi o centro de um conflito geopolítico real. A entrevista foi pensada como a comédia mais ousada de sua época, mas acabou revelando algo maior: que arte e entretenimento podem incomodar governos, que piadas podem atravessar fronteiras e que, em certos contextos, humor também é poder. No fim das contas, o filme não iniciou uma guerra nuclear, mas mostrou que uma simples comédia pode balançar o mundo e que, mesmo quando tentam silenciar a arte, ela sempre encontra um jeito de ser vista.